Olá, você está no Estúdio de Inverno, eu sou Hildo Silva e esta é a UniTV. O projeto Estúdio de Inverno tem por objetivo trazer a melhor informação da Serra Catarinense para a nossa região de Tubarão, Araranguá e Criciúma. UniTV, portais de notícias e rádios Jovem Pan News. Também na internet, no YouTube. Na entrevista de hoje, aqui em São Joaquim, nós vamos conversar com Edson Andrade, ele que é enólogo da vinícola Altopiano. Edson Andrade, muito obrigado pela sua vinda ao Estúdio de Inverno na edição de hoje. Hildo, nós que agradecemos o convite para estar divulgando o nosso projeto e também a compreensão a respeito dos diferenciais dos vinhos de altitude também, de modo geral. Tu tens formação para atuar nessa área. É uma área que precisa de muita dedicação, de muito estudo. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória. Tu tá há bastante tempo trabalhando, quase junto com o tempo dos vinhos de altitude. Eu tenho 35 anos de idade e 16 de experiência no mundo do vinho. Quando encerrei o ensino fundamental, adentrando o ensino médio, coincidentemente foi quando o governo do estado de Santa Catarina criou um curso de nível médio, técnico, de viticultura e enologia em uma escola estadual de São Joaquim. Então eu fui agraciado em fazer parte da primeira turma naquela ocasião, concluindo em 2009. A partir de 2010 eu já comecei a atuar nas vinícolas e por 16 anos trabalhei em um projeto e hoje faço parte do projeto da Altopiano, que é o projeto que eu venho te apresentar, da singularidade do nosso estilo. Fiz nesse meio tempo faculdade de enologia na cidade de Urupema, também fui da primeira turma da graduação. Então, nós fazemos parte do time dos primeiros enólogos formados em Santa Catarina. Na Serra Catarinense. Na Serra Catarinense. Dentro de todo o estado, não só da Serra. Sim, mas formado na Serra. Isso, formado aqui mesmo no na estado. Serra. Exato. Esse curso, ele, pela tua experiência, ele tem responsabilidade por esse projeto do vinho de altitude tomar o corpo que tem hoje? Com certeza. Ele veio como um subsídio para que desse a devida formação para os profissionais locais, para que conseguissem operar os projetos que estavam surgindo na época. Então, existia um boom muito grande na Serra, por naquela ocasião, da primeira leva de investidores que teve aqui em São Joaquim e arredores, das vinícolas em formação. E você precisaria de pessoas capacitadas para isso. Então, na ocasião, isso foi muito impactante e proporcionou com que a mudança profissional na Serra acontecesse. Eu sou testemunha disso. Prova disso, né? Porque a família é daqui da região, da cidade de São Joaquim, tradicionalmente como muitas produtoras de maçã, e a cultura do vinho veio para despertar esse novo olhar do enoturismo, para moldar muito mais do que ser mais um projeto na cidade, mas principalmente por trazer um novo sentido para a cidade. A produção de maçã, a macieira, é um projeto nacional. A maçã, o Santa Catarina é o maior produtor brasileiro e dentro de Santa Catarina o maior produtor é o município de São Joaquim. É possível que o vinho, por ser um produto mais elaborado, a maçã está in natura, ela vai para o resfriamento e vai para o mercado, ela não passa por um processo de industrialização, a não ser uma parte da produção. Mas o vinho, ele é indústria, ele é valor agregado. Tu acredita que o vinho pode assumir a pujança e ser mais determinante do que a maçã, ser o grande produto da Serra Catarinense? Eu acho que há espaço para os dois produtos. O relato que você fez da maçã ser um produto comercializado in natura, ele tem essa vertente de não ter valor agregado na sua comercialização. Mas a qualidade dos frutos que a região imprime como maçã dão um respaldo muito grande no case de sucesso nacional desse fruto. Então, o vinho, ele é tão importante quanto, mas eles sempre vão dividir esse holofote. Mesmo com o vinho tendo o viés de impacto, de ser um produto excepcional, a qualidade que os vinhos da região serrana, da vinhos de altitude, vem imprimindo é muito grande. O respaldo por parte de reconhecimento em premiações, em qualidade, em aumento de circulação de turistas, isso
é muito grande e com certeza vai ser um grande impacto para o meio comercial, tanto quanto da maçã. O vinho traz esse glamour, né? Mudar o comportamento de as pessoas enamorarem, né? Se apaixonarem e o vinho ser esse componente no relacionamento humano. Isso também é um forte componente na projeção da produção local. Sim, o vinho, ele tem esse viés apaixonante. Vinho, antes de mais nada, é história, vinho é conversa, vinho é uma cultura milenar. E a possibilidade é infinita, falando do processo de criação de um vinho. Então, isso muda completamente a vertente de uma cidade ou de uma região. Porque vinho é turismo, vinho é aconchego, e o vinho é a singularidade que nós conseguimos imprimir em mais uma cultura na Serra Catarinense. Ô Edson, eu gostaria assim, tu tens muito mais do que a metade da tua vida, que tu é bastante jovem, mas muito mais da metade da tua vida tu te dedica à produção do vinho. E neste período da tua atuação, coincidentemente nesse período, a Serra Catarinense passou a ter essa projeção como produtora de vinho e mercado emergente na atração de turistas. Na tua experiência, relata para nós um pouquinho do que o turista vem, além do sabor, além da experiência de beber o vinho, o que o turista quer conhecer na vinícola? A visitação é importante, saber do processo, qual é a curiosidade maior do turista? O turista, ele busca uma coisa chamada experiência. Ele não quer simplesmente chegar e tomar uma garrafa de vinho, mesmo sabendo de toda a qualidade que nós somos capazes de entregar. Então ele busca esse diferencial. Ele quer um atendimento aconchegante, ele quer entender qual o diferencial que a tua empresa, no nosso caso, qual o diferencial que a Alto Piano consegue entregar para ele. Ele quer o viés de alimentação junto, ele quer entender a história, ele quer entender o porquê da elaboração dos rótulos, o porquê da escolha dessas variedades de uva no portfólio. Então é tudo voltado nesse sentido para experiência, para você oferecer algo que vá aquém das expectativas que um cliente tenha. Esse é o grande diferencial e eu acho que esse é o caminho que todas as empresas estão seguindo. Cada uma tem o seu estilo, cada um tem a sua entrega, mas essa singularidade é o que impressiona o cliente, porque o cliente é atraído muitas vezes pela fama e pela qualidade dos vinhos, que é muito importante e é imponente. Mas o atendimento que é dado, a forma com que o cliente é tratado e as experiências que são entregues para ele é que são a cereja do bolo e que impactam diretamente na fidelização dele como cliente, como retornar na tua empresa e também como consumidor. A experiência na cantina, visitar uma cantina, isso encanta o turista? Sem dúvida. Você conseguir apresentar as etapas de elaboração que o vinho tem até o momento da colheita da uva e a entrega dele engarrafado, isso cria para o cliente uma visão muito impactante, porque ele começa a compreender, por mais que de forma superficial, as etapas de criação até você conseguir ter essa entrega. E o que é oferecido nas cantinas? Que informação tu tens sobre essa visita, esse momento, visitar os barris, as barricas, as pipas, né? Tem vários sinônimos, e o processo de fabricação, ele está lacrado dentro daquele ambiente que tem que ser enclausurado ali. A fermentação precisa que seja fechada. Mesmo assim, as pessoas curtem andar no meio dos tonéis, no meio dos materiais, e as explicações, tu fala história, o Baco, né, que é o deus, isso encanta? As pessoas vêm sedentas por essas informações? Certamente. Eles querem, hoje o brasileiro ele se dedica a entender o processo de elaboração de um vinho. Indo de contramão do mercado mundial, o consumo brasileiro, mesmo que de forma modesta, vem crescendo. Então é algo que o cliente está buscando informações. E para entender e conhecer efetivamente o produto, isso é algo diferenciado. Mostrar para ele como isso acontece
enriquece o processo de informação. No nosso caso específico, nós não temos estrutura de vinificação, apenas de microvinificação. O projeto Alto Piano ele entrega uma visão de elaboração em quantidades muito pequenas. O nosso foco é a comercialização para os clientes que prestigiam o nosso projeto, visitando o nosso espaço enogastronômico. Então, a nossa produção hoje é de 10 mil garrafas ano, em um portfólio com 16 diferentes produtos. A quantidade de elaboração desses vinhos é muito pequena. Então, a ideia de comercializar apenas dentro do receptivo vai de viés em mostrar para o cliente o que nós temos de diferencial, qual é a nossa essência, qual é o estilo de elaboração que nós seguimos. E a única entrega que a gente faz a partir disso são microvinificações. Esse ano, por exemplo, nós brincamos de elaborar um vinho, brincamos no bom sentido, claro, né? Mas fizemos uma experiência em uma variedade chamada Sagrantino, Sagrantino de Montefalco. É uma variedade de origem italiana, que nós tivemos o primeiro resultado produtivo em nossos vinhedos, que deu um total de 130 quilos. Um volume extremamente pequeno. Então, nós executamos esse processo de microvinificação de forma mais do que artesanal, porque foi elaborada com muito cuidado, mas dentro de um limitante de quem não tem uma estrutura específica para isso. E vamos conseguir entregar um resultado bacana a respeito dessa experiência. E durante esse processo de elaboração, nós convidávamos os clientes que estavam circulando no nosso receptivo para conhecer, para entender como isso era feito de uma forma extremamente simples, descontraída, mas que proporcionava essa experiência para ele. Eu tenho 2 questionamentos para fazer para ti agora. O primeiro é 130 quilos de uva vai gerar quantos litros, quantas garrafas de vinho, do bom vinho? Vai gerar, entre todos os processos de elaboração dele, menos de 100 garrafas. Vamos trabalhar aí com 90 garrafas, que é um volume mais adequado. Durante o processo de elaboração... 75 litros, é metade? Isso. 130 a 75. É, mais ou menos esse viés. Não é que uma quando regra. você tem uma estrutura industrial, você consegue ter um aproveitamento melhor. Quando tu tem uma estrutura, muitas vezes até improvisada, você acaba tendo um rendimento menor. Então, nesse cálculo específico, o número adequado seria isso. Mas, tecnicamente falando, 1 quilo de uva dá mais ou menos 690, 700 ml de vinho. Uma garrafa, um pouquinho menos que uma garrafa. Um pouquinho menos que uma garrafa. Edson Andrade, da vinícola Alto Piano. Tu falou numa realidade que eu gostaria de identificar aqui. Todas as vinícolas têm a cantina e fazem o processamento, a sua não tem. Essa é uma prática de terceirizar aquela parte da fermentação e da preparação? Na verdade, na região, quase todas as vinícolas não têm estrutura própria de processamento. Por quê? O custo de implementação de uma estrutura de cantina, com equipamentos, com todo o suporte que você precisa ter técnico, é um custo bastante elevado. Então, muitas empresas que ainda estão em viés de construção, como é o caso da nossa, que tem apenas 2 anos de receptivo aberto e comercializa vinhos há apenas 3 anos, elas estão num processo de implantação desses projetos. A cantina faz parte de um projeto futuro, mas como existem outras obras acontecendo, ela está para um segundo momento. É uma prática comum que você tenha que você tenha o processo de terceirização em relação à elaboração, porque é uma forma que outras empresas que têm estruturas grandes conseguem otimizar o seu faturamento. E preenche a ociosidade. Exatamente. Então, a empresa tem lucro porque preenche a ociosidade do projeto dela, e a minha empresa, a empresa que eu represento, a Alto Piano, tem a facilidade de elaboração de um vinho com a minha monitoria dentro de um outro projeto. A receita é trazida pelo interessado para quem leva as uvas. Exatamente. Então, o que acontece? Todo mundo fala assim, a criação é do enólogo. Não, a criação é dos proprietários. Os proprietários te dão a ideia de que produto eles esperam. O dever do enólogo é criar produtos que vão de encontro com o que os proprietários idealizaram. A partir da matéria-prima oferecida. Exatamente. E aí o cuidado com a boa uva é algo fundamental. Isso é intrínseco que você tenha um bom produto, uma boa matéria-prima para que você consiga entregar um vinho de qualidade. Tá certo. Nosso tempo desse bloco estourou.
Nós vamos fazer uma rápida parada. Eu estou conversando com Edson Andrade, da vinícola Alto Piano, aqui de São Joaquim. Na volta, nós vamos falar sobre essa produção. Que produtos, que rótulos, que qualidade, premiações. E aí o Edson vai falar com a gente sobre esses temas. Até já. Já estamos de volta com o projeto Estúdio de Inverno. Na edição de hoje eu estou conversando com Edson Andrade, ele que é enólogo da vinícola Alto Piano. Edson, prêmio é importante. O prêmio é o reconhecimento da qualidade daquele trabalho todo, da equipe, do desejo do proprietário, do cultivo da uva, do processamento e da entrega para o consumidor. O consumidor, em geral, identifica, nesse momento, dois prêmios, né? Um que é a identificação geográfica, né? E o outro que é o prêmio que aquele produto que está naquela garrafa, numa garrafa irmã aquela dela, conquistou em algum certame, em algum evento local, estadual, nacional. Como é que a Alto Piano encara esses dois vieses, né? Uma identificação de que a região produz um produto de qualidade, um vinho de qualidade, e que o seu estabelecimento, a empresa que tu representa aqui nessa entrevista, tem conseguido entregar. Que prêmios vocês têm e que avaliação tu faz desse raciocínio dos dois selos no rótulo? O selo de indicação geográfica é algo muito imponente que está sendo construído já há algum tempo aqui na região dos vinhos de altitude. Ele é de extrema importância para que prove de alguma forma para o cliente, principalmente para os leigos, que aquele vinho respeita uma série de normas para ter uma entrega aceitável para um vinho que você cria expectativas. Então o selo ele dá essa interpretação para o cliente. Então, diz para mim algumas dessas normas. A principal é que você tem que estar na régua da vinha de altitude, é que você tem que estar a uma altitude superior a 900 metros acima do nível do mar, para ser caracterizado com essa especificação. Como a região é uma região bastante nova e cada projeto acaba trazendo seu estilo, no projeto da Alto Piano nós temos 9 castas diferentes, sendo 7 de origem italiana e 2 de origem francesa. Os proprietários são descendentes diretos de italiana e têm essa paixão tanto pelo vinho quanto pela origem deles. Então, por isso, o projeto Alto Piano faz muito jus ao estilo de elaboração dos vinhos italianos. Nós somos, inclusive, pioneiros na entrega de um vinho, de uma variedade específica, a uva branca chamada Pecorino. Quando a gente fala em Pecorino, todo mundo lembra do queijo Pecorino, né? Mas a Alto Piano é a única empresa brasileira que elabora um vinho a partir desta variedade de uva, que é uma variedade de uva italiana, e cria um perfil de exclusividade. Eu acho que é isso que as empresas buscam, a identidade, a exclusividade. E o reconhecimento por parte dos balizamentos a partir de indicações geográficas ou de representatividade de concursos que você participa e as premiações que tu recebe, são só a consagração de todo o trabalho que se teve. O trabalho começa muito antes até do plantio das parreiras, com a escolha do terreno, com o cuidado que você tem que ter no posicionamento do vinhedo dentro do teu terreno, as variedades que você escolhe. O fato de a região ser uma região extremamente nova também faz com que nós tenhamos muitas dúvidas. 20, 25, 30 anos de história, que é o que nós temos, nos remete a muitas dúvidas ainda a respeito de que forma operar. A cultura da uva, a cultura do vinho é algo milenar. Então, 30 anos de história não é nada. Não é nada. Você tem muito viés de aprendizado, de compreensão, de maturação das plantas, de escolha de variedades, de formas de vinificação, das tendências de mercado. Então, por isso, os projetos devem sempre estar atentos nesse sentido. No caso da Alto Piano, que é um projeto mais recente, nós já aprendemos com algumas coisas que aconteceram vista dos outros projetos. Então isso já nos deu segurança em algumas decisões, nas tomadas de decisões,
quais variedades poderiam ter uma adaptabilidade melhor, outras nem tanto assim. Então, por isso, a vinícola fez escolhas voltadas em todo esse conjunto de informações. O desejo do público, a vontade, a busca pelo produto, em que ponto impacta o planejamento, a elaboração e a entrega da Alto Piano? Eu acho que isso é a receita do sucesso, uma relação boa entre o departamento comercial e o técnico. Porque o técnico te dá um viés de possibilidades de que produto ele pode criar a partir da matéria-prima que ele tem. Mas é o comercial que tem que direcionar ao técnico que produto que o mercado está pedindo, ou que estilo ele quer projetar, ou que posicionamento de mercado você quer ter. Então, esse trabalho em conjunto dentro dos projetos é fundamental para que você tenha uma entrega diferenciada, que você consiga elaborar produtos que marquem o teu cliente, que sejam realmente produtos diferenciados. Eu quero te mostrar esse vinho aqui, por exemplo. Esse vinho é elaborado a partir da uva Rebo, uma variedade bem pouco conhecida. Alguns projetos aqui de São Joaquim estão elaborando. E além da singularidade da variedade de uva, nós temos também conceitos diferentes. Quantidades extremamente pequenas, elaborados, por exemplo, foi uma barrica desse vinho aqui, então são menos de 300 unidades. A história que o rótulo representa, o nome que ele traz, o vinho é muito feito disso. Como os nossos vinhos são todos voltados a expressões italianas, os nomes, esse aqui se chama Cramento. Na tradução do dialeto trentino, que é onde esses nomes são expressos, Cramento significa caramba, aquele ar de bravo, de surpresa. Por quê? Porque quando essa uva foi colhida, se tinha uma expectativa de que o volume fosse de apenas 100 quilos. Quando realmente ela foi colhida, a quantidade era de 400 quilos e nós não tínhamos quem transportasse. O pedreiro da obra tinha uma Kombi e a uva foi transportada até a vinícola por essa Kombi. Então a Kombi está ilustrada no rótulo, o pôr do sol, que é um grande diferencial que nós temos, e uma pessoa correndo atrás da Kombi com uma caixa de uva falando Cramento, brava, espera que tem mais. Então, a ideia disso é criar essas singularidades. É isso que é o grande diferencial e talvez essa seja uma das receitas do sucesso. O rótulo conta uma história e uma uva diferente como essa conta que história? Qual é a intenção da produção deste vinho com esta uva? A primeira e primordial situação é que ela tem uma entrega qualitativa muito grande. Essa uva tem uma performance a campo espetacular. Então, a entrega de qualidade parte desse princípio. O estilo que ele imprime, por ser um diferenciado, gera a curiosidade das pessoas. Nessa situação específica, você tem um vinho intenso, marcante, só porque também aveludado, macio. Então, é essa característica de diferencial que acaba atraindo o olhar do cliente, acaba se tornando algo singular. Tu falou para mim sobre o atendimento, o ponto de venda. Como é que a empresa Alto Piano organiza essa recepção ao consumidor, ao cliente que vem não só buscar, mas experimentar e receber essas histórias como essa que tu contou para a gente? O grande diferencial que nós temos é a de receber o cliente e dedicar a ele todo o tempo que ele julgue necessário. Então, eu acho que parte desse princípio. Se o cliente passa com pressa e está naquele momento tenso que ele só quer tomar uma garrafa de vinho e apreciar uma vista, nós respeitamos. Tá tudo certo. Agora, se ele chega com sede de saber a história, de sede de saber informações técnicas, não técnicas, harmonizações, porquê dos nomes, porquê dos rótulos, porquê das castas, é você alimentar essa curiosidade do cliente. É tu possibilitar para ele uma compreensão real do que é o teu projeto. Porque os projetos aqui da Serra, eles são projetos que são construídos com o coração. São projetos que entregam muito mais do que excelentes vinhos. Eles entregam sonhos. Então é isso o teu dever quando está recebendo um cliente. É mostrar para ele que muito além de um bom vinho, você tem uma história, você tem um projeto de criação, você tem dedicação de investidores que
pensaram naquilo e estão compartilhando com ele. Uma última questão, Edson, nosso tempo está acabando. No receptivo, que tem 2 anos, 2 anos. de onde vem o turista, de onde vem o consumidor? Nacionalidade, estados brasileiros, cidade de Santa Catarina. O que dá para falar do que vocês têm de experiência? É um mix bastante amplo, né? Mas o catarinense tem despertado muito para o vinho, pelo destaque dos produtos de alta qualidade da Serra, do próprio estado. Então a procura maior nos receptivos é do catarinense, mas de pessoas de todos os estados do país que vêm em busca do frio e acabam se deparando com produtos de excepcional qualidade, e também turistas internacionais, que acabam visitando os projetos e entendendo qual é o funcionamento deles e a entrega que esses projetos têm de vinhos de alta gama que são comparados qualitativamente com vinhos de qualquer outra região do planeta. Então, a circulação de clientes é uma elevada situação, exponencialmente elevada. Ao longo de todos esses anos de trabalho a gente percebe isso, que o aumento é muito grande na circulação de clientes, e as empresas estão se especializando nisso, em apresentar realmente o que é o seu projeto para que o cliente entenda e se torne recorrente na compra, na visitação e na compreensão do que teu projeto quer entregar. Bacana. Conversei com Edson Andrade, da vinícola Altopiano. Edson, muito obrigado pela tua vinda, muito obrigado pelos esclarecimentos e parabéns pelo trabalho que tem sido feito por tantos e especialmente por ti, por conta dessa entrevista. Não, nós é que agradecemos o espaço, fica o convite para a visitação do nosso projeto e um brinde, né? A gente não pode encerrar uma entrevista falando de vinho sem brindar com ele, né? Saúde a todas as pessoas. Parabéns ao projeto. Muito obrigado. E obrigado a você que acompanhou o Estúdio de Inverno na edição de hoje. E até o nosso próximo encontro.